Meus irmãos e minhas irmãs, hoje domingo, acolhamos a palavra de Deus nesse dia do Senhor, nesse dia que semanalmente recordamos a ressurreição e a vitória de Cristo sobre a morte. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Neste domingo da 11ª semana do tempo comum, o Evangelho de hoje nos mostra a contraposição entre a ação de Cristo, que resgata o homem aproximando-o de Deus, e a ação do inimigo, que deseja derrubar o homem, afastá-lo do Pai. Em 3 momentos distintos no Evangelho de hoje, Jesus reafirma a sua missão de doar a graça, a sua missão de redimir o homem, e indica que nós devemos nos decidir pela graça ou pelo pecado. Nós não podemos ficar indecisos, não podemos ficar divididos. No primeiro momento, na primeira lição, quando Jesus é acusado de agir pela força do príncipe dos demônios, ele nos responde: um reino dividido não se sustenta, se corrompe, se destrói. Nosso coração não pode estar dividido. A família dividida, o reino dividido, o coração dividido se destrói. O nosso coração não pode estar dividido. Ou nós nos decidimos pela ação redentora de Cristo, ou nós nos decidimos pelo afastamento de Deus na ação do diabo, de Satanás que divide. A segunda lição, o segundo momento, Jesus falando sobre um pecado sem perdão, Jesus reafirma a sua missão de conceder a graça, de conceder o perdão, de conceder a misericórdia. Todo pecado será perdoado, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é esse pecado sem perdão? O pecado sem perdão é aquele de se fechar à misericórdia, de não buscar a misericórdia, de não acolher o perdão de Deus, de não se decidir, de duvidar da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. Esse é um pecado sem perdão. Rejeitar e refutar a graça. Nós precisamos nos decidir. E um terceiro momento ainda no Evangelho de hoje, Jesus ainda nos dá uma última lição. Quando chega à sua família biológica, Jesus apresenta os seus discípulos e seguidores como sua verdadeira família. Eis aqui a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que fazem a vontade de Deus. Mais uma vez, Jesus reafirma a sua missão. Ele veio para aproximar o homem do Pai, fazer-nos participantes da família de Deus. Mas é preciso que nós nos decidamos. Quero fazer parte da família de Deus? Estou decidido a cumprir a vontade do Pai? Ou eu ainda desejo dar espaço na minha vida para as obras do inimigo? Entre a ação de Cristo, que nos doa a graça e nos aproxima de Deus, e a ação do inimigo, que nos faz cair no pecado e nos afasta de Deus, não pode existir conciliação, não pode existir aliança, não pode existir unidade. Nós precisamos nos decidir. Ou abraçamos Cristo, ou abraçamos o pecado. É preciso se decidir. Acolhamos as 3 sementes. Na primeira semente, versículo 24. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. É preciso decisão, não divisão em nosso coração. A segunda semente é exatamente decisão. Dai-nos, Senhor, um coração decidido. Terceira semente, nos interrogamos: tenho o meu coração dividido ou já me decidi por Cristo? E se me decidi por Cristo, como eu busco acolher constantemente a sua graça, a sua misericórdia? Busco o perdão, busco a oração, a assistência da palavra de Deus, a minha vivência sacramental? Como eu busco acolher a graça e a misericórdia de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, nesse domingo, a todos vocês, o meu abraço. Participemos da celebração da Eucaristia. É muito importante que aos domingos nós celebremos esse sacramento
atualizemos o sacrifício do Senhor, sacrifício de amor por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.